Olá, bem-vindos à In Vitro Academy. Eu sou Ana Gorino, médica veterinária, trabalho aqui no estado de São Paulo, principalmente com éguas gestantes e potros. A gente tem trabalhado tanto a campo quanto na rotina hospitalar, com potros que precisam de cuidado intensivo. E hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre os cuidados essenciais no primeiro dia de vida do potro. Bom, a partir do momento que o potro nasce, a gente tem que se lembrar que esse é um momento crucial, que ele está vivendo uma transição da vida intrauterina para a vida extrauterina. Então, o que a gente precisa aqui é de uma grande adaptação. Durante a vida intrauterina, ela é 100% dependente da fisiologia materna. Claro que a gente tem detalhes da fisiologia fetal, mas ela é 100% dependente da mãe para manter a sua homeostase. E é muito importante a gente entender quanto tempo vai durar o período neonatal, então quanto tempo vai durar esse período de transição, que isso tem tudo a ver com quanto tempo o nosso potro vai ter para se adaptar à vida extrauterina. A literatura traz para a gente tanto uma duração de 14, 15 dias, quanto até de 30 dias. Isso depende muito quanto tempo as funções orgânicas vão levar para se adaptar. Então, por exemplo, para o sistema imune, tem algumas funções que vão levar aí 3 semanas, outras 4, algumas enzimas vão levar 4, então por isso acaba tendo um pouquinho de diferença em relação à classificação. Mas o importante é a gente olhar para o neonato como um ser em adaptação, em transição. Nesse período, a gente tem que entender que a partir do momento que o potro nasce, né, no momento ali do parto, vão ter 2 desafios muito claros. Uma diferença muito grande de temperatura e a necessidade de respirar. Então, quem respira pelo potro é a mãe durante a vida intrauterina. Então, ele não precisa ter um pulmão funcional. Então, a pressão de oxigênio alta que tem no ambiente já vai levar a uma série de necessidades adaptativas. A temperatura também, não tem uma capacidade de termorregulação tão grande, ele não tem a gordura marrom como o bezerro tem, abundante, então ele precisa se adaptar rapidamente para manter tanto a função respiratória como a sua temperatura. Então a gente já tem inicialmente 2 grandes desafios. E quem vai ser super exigido é o sistema neuroendócrino. Então a gente está falando principalmente do eixo hipotálamo, hipófise adrenal. A gente está falando que o sistema nervoso tem que funcionar e o sistema endócrino, a produção de hormônios tem que funcionar. E quem é o grande maestro dessa orquestra vai ser o cortisol. Então quando a gente fala de um potro maduro, um potro pronto para se adaptar e para fazer essa transição de uma forma tranquila, a gente está falando de um potro que tem uma adrenal madura, um potro que está produzindo cortisol de uma forma adequada. O potro vai ter essa produção praticamente em cima ali da hora de nascer. O cortisol começa a ser produzido 5 dias antes do parto e o seu pico é ali no momento do parto. É diferente de um ruminante, por exemplo, que tem esse pico de uma forma mais gradual. Isso acontece antes. Para o potro, não. A gente precisa desse pico muito próximo ao momento do parto. Então, por isso que é muito fácil a gente perder o timing correto do nascimento, um parto prematuro ou então um parto induzido é tão perigoso. Esse potro pode não estar pronto para se adaptar a tantos desafios externos. Um dos detalhes muito importantes ao nascimento é que o potro tenha consciência de que ele nasceu. E por isso, às vezes, a gente vê potros que parecem estar inconscientes em relação ao ambiente, em relação à sua mãe, que a gente chama esse potro de mal ajustados. Então, dentro do estado de consciência, ou seja, de um estado adequado neurológico, né, que se reflete na consciência, a gente tem reconhecimento materno, a interação não só com a sua mãe, mas também com o ambiente à sua volta. A gente tem o tônus muscular, que permite que esse potro tenha coordenação e se movimente, se levante, vá até a mãe, que esse potro fique em decúbito external. Então, por isso que a gente fala da regrinha ali do 1, 2, 3, tal, que esse potro em 1 hora tem que estar em pé. Então, tudo isso tem a ver com essa adaptação. Como que esse potro vai estar em pé em 1 hora e mamando em 2 horas se ele não tem essa maturidade neurológica? Então, neurologicamente maduro, sim, ele consegue ter um tônus muscular adequado e se manter em pé em 1 hora para estar mamando em 2. Então, isso está tudo muito ligado. É importante que o potro mame, a gente vai falar disso com mais detalhes, também em 2 horas, porque a gente precisa não só da absorção de anticorpos e de uma adequação em relação à imunidade, mas também de energia. O potro não tem um estoque enorme de energia, de glicose no seu organismo. Tem muito a ver com essa maturidade neurológica, neuroendócrina, a capacidade do potro ter reflexo-sucção adequado
e depende muito da parte endócrina, da liberação dos hormônios adequados para ele conseguir mobilizar a energia de forma adequada e utilizar a energia que está disponível ali no colostro para ele. Então está tudo muito interligado. A gente já viu potros também que não estão com esse quebra-cabeça muito bem montadinho ainda, que eles não conseguem deglutir de forma adequada, então a gente vê potros eliminando leite pela narina, ou então engasgando enquanto estão mamando, ou até eliminando leite pela boca, e fica aquela dúvida, será que é um caso de fenda palatina, uma falha ali em faringe, laringe, enfim. Mas às vezes tem só a ver realmente com a questão neurológica, esse potro não está maduro o suficiente, ele não sabe deglutir da forma adequada. E a digestão também vem junto com isso, a gente precisa ter um intestino maduro. Então, às vezes, o potro mama e tem um desconforto. A gente se engana pensando, ele é intolerante à lactose. Intolerância primária à lactose, ela pode acontecer, mas ela é menos comum. O que a gente tem, geralmente, ou uma intolerância secundária, porque a gente perdeu velocidade, enfim, secundária é uma infecção bacteriana ou viral, ou então a gente tem um intestino que não está maduro o suficiente, a digestão ainda não acontece de uma forma natural. Isso pode ser visto em potros prematuros ou potros imaturos. A gente também vai falar sobre essa classe de potros. Então, a gente tem da mesma forma potros, por exemplo, que não conseguem fazer uma excreção adequada, que a gente está falando de tanto defecação como micção, não simplesmente do ato de urinar ou defecar, mas eles não conseguem produzir urina ou produzir as fezes de forma adequada. A gente tem potros com retenção de mecônio, isso tem muito a ver com maturidade. Então a gente não tem peristaltismo adequado, a gente não tem uma função renal adequada, ou excreção de eletrólitos. Então isso tem muito a ver com a maturidade de cada organismo. E às vezes a gente tem um potro que está maduro, aparentemente de forma geral, mas um ou outro sistema orgânico dele tem ali ainda um pouquinho para amadurecer, um pouquinho mais que precisa de um retoque, digamos assim, né? Que seria um tempinho a mais para estar perfeito. Então seria mais uma questão de estar observando esse potro, de estar dando um cuidado adequado para perceber, olha, esse potro precisa de atenção. Isso acontece com qualquer tipo de potro, seja um potro de monta natural, um potro de inseminação, um potro de ICSI, não tem a ver com a técnica, não tem a ver com a forma como esse potro foi gerado, tem a ver com o ambiente intrauterino, com o momento que esse potro nasceu, como foi o parto, como foi o desenvolvimento desse potro, e às vezes só uma questão de tempo até que ele se adapte de forma adequada ao ambiente extrauterino. Muitos de vocês já devem ter visto um potro que precisava de um pouquinho mais de auxílio para encontrar o teto, ter um reflexo de sucção um pouquinho melhor. Então, às vezes é uma questão só de um pouco mais de cuidado. E a gente sabe, se a gente não está ali no momento do parto, não está acompanhando esse animal ali tão de perto, a gente perde um detalhe. Então, se o potro não mama o colosso no momento adequado, a gente sabe que tem consequências. Se a gente não está ali ajudando a dar uma levantadinha, mamar, pode ter alguma dificuldade. Tem potros que a gente sabe que vão passar ali pelo parto, vão levantar, mamar, a gente vai acordar de manhã, ele vai estar nascido no piquete, sem problema algum. E a gente sabe que tem outros que vão acabar dando problema pra gente se a gente não estiver ali observando de perto. Então, por isso que é tão importante a gente estar presente e entendendo como interpretar cada sinal desse, cada detalhe que o potro está mostrando pra gente, de maturidade, de interação com a mãe, de consciência em relação ao ambiente. E só de observar o comportamento do nosso potrinho, junto com a mãe, a gente já tem muito a entender, muito a interpretar. Então, por exemplo, esse potro, ele fica perto da mãe dele, ele segue a égua pelo pasto, pelo piquete, ele consegue localizar o úbere e mamar. Isso já mostra para mim que esse potro está enxergando bem, que esse potro tem uma movimentação adequada da sua língua, de todo o aparato neurológico relacionado à deglutição, que esse potro tem um bom tônus de lábio, que esse potro sabe se movimentar, consegue se movimentar, um bom tônus muscular, que ele tem um nível de consciência adequado, então neurologicamente ele aparenta ser normal, tá? A gente já consegue tirar muita informação clínica de uma interação muito simples, muito natural entre mãe e filho. Esse potro, ele caminha sem rumo, ele bate em objetos, esse potro, de repente, é um potro que mama, mas não deita, fica andando em torno da mãe. Opa, alguma coisa está errada. Esse potro fica dormindo muito tempo e perde horário de mamada, o que isso quer dizer? Poxa, faz 2 horas que o potro está mamando e não mama. Ele tem que mamar pelo menos a cada 40 minutos, não é comum
a gente vê esses potros dormindo tanto tempo. E quando a gente vê esse potro dormindo, a frequência respiratória dele parece muito acelerada ou então muito lenta, e isso pode mostrar pra gente que tem alguma coisa acontecendo, tá? E aí isso pode ser tanto algo que nos mostre que há sim uma doença, então, por exemplo, um potro com uma taquipneia, né, com uma frequência respiratória acelerada, aumentada, pode ser um potro com uma pneumonia? Sim, mas isso também pode ter um fundo neurológico, esse potro pode ter, digamos assim, uma desregulação de origem central, de origem neurológica do padrão respiratório, ele ficar respirando muito rápido. Então, a gente tem que avaliar de forma muito minuciosa e criteriosa o que está acontecendo. Às vezes é só uma questão de tempo, de adaptação ao ambiente extrauterino, e às vezes não. Às vezes é uma questão de uma infecção viral, uma infecção bacteriana, às vezes uma infecção mista, que a gente precisa sim intervir como médico veterinário. Só que tudo isso que eu falei até agora, tanto um veterinário, como um tratador, como um proprietário, pode notar de alterado no seu potro. Olha, esse potro até agora não mamou, esse potro até agora não se levantou, ele não fica próximo à mãe dele, a mãe anda pelo piquete, ele não vai atrás. Então são detalhes que a gente consegue notar que as coisas não estão caminhando muito bem. Muito importante, quando o potro nasce, e aí é interessante a gente ter tudo muito bem anotado, tudo muito bem registrado, é entender com qual tempo gestacional esse potro nasceu. Ah, porque isso é super importante, há uma relevância muito grande? Não, o que é interessante para a gente saber é se em relação à idade gestacional ele é maduro ou não. Então vamos supor, se um potro nasceu com menos de 320 dias de gestação, a gente vai classificar esse potro como prematuro. E aí eu já espero dele algumas características fenotípicas, ou seja, algumas características que eu vou conseguir ver, né, no seu corpinho, tá? E algumas características, por exemplo, laboratoriais, algumas características em relação ao atraso, digamos assim, a adaptação dos seus sistemas orgânicos. Então, isso já é esperado. Ao contrário, um potro nascido a termo, tá? Porém com características de imaturidade, vamos supor, um potro nascido com 330, 340 dias de gestação, porém com características físicas de um potro prematuro, que a gente já vai conversar e já vai ver imagens daqui a pouco, quando elas estão ali presentes, mesmo que esse potro nasceu a termo, ele vai ser considerado um potro imaturo. E da mesma forma, esse potro, quando nasce com mais de 356, 360 dias de gestação, dependendo aí da literatura, vai ser considerado pós-maduro. Da mesma forma, esse potro pode encontrar algumas dificuldades. De forma geral, ele acaba sendo um pouco maior, mas ele fica meio que muito grande para o ambiente intrauterino. A placenta já não é suficiente para lidar com aquele corpão todo. E ele acaba lidando com certa restrição ali de aporte para ele. Então, há alguma insuficiência placentária, então esse potro pode enfrentar alguma dificuldade, tanto ainda intrauterina, como também ali no pós-parto imediato. O que importa para a gente é entender, a partir do momento que esse potro nasce, se ele mostra para a gente se ele estava pronto ou não para nascer. Esse potro estava pronto ou não para sair do forninho, pronto para enfrentar esses desafios adaptativos. E aí que eu falo da importância da gente falar sobre os partos induzidos e entender que na espécie equina é muito complicado a gente induzir um parto, porque a gente não sabe em que momento essa maturidade vai acontecer. Se a gente tem um potro que pode nascer imaturo, com 330, 335 dias de gestação, esse potro, se a gente tem um parto induzido apenas pela data gestacional, e a gente já adianta que a gente não tem nenhum marcador fidedigno para induzir um parto até o momento, é muito perigoso a gente ter um neonato que ainda não está preparado para lidar com o estresse respiratório, com um estresse de termorregulação, ou então com a produção de urina, com manutenção de pressão arterial, então alguns desafios um pouquinho mais complexos que fica mais difícil, inclusive, para um clínico contornar. Então, o que é importante? Entender se o meu neonato está pronto ou não para estar naquele ambiente. E se aquele feto estava pronto ou não para fazer a transição, né, para a vida extrafetal. Se esse potro estava pronto ou não para passar para o parto. Então, quais vão ser os sinais de maturidade super claros que a gente vai ver quando o neonato se apresenta para nós? Então, nasceu um potrinho, a gente vai estar presente ali no momento do parto, né, de forma ideal, a gente vai olhar para aquele recém-nascido, o que a gente vai procurar de sinais de imaturidade, independente da idade gestacional desse animal, tá?
A gente vai entender, será que ele tem um baixo peso ao nascimento? Será que esse potro apresenta pouco desenvolvimento da sua musculatura? Isso vai dificultar para ele se locomover, para ele se levantar, para ele inclusive procurar Uber e mamar. Olha como já vai ficando mais complicado para esse potro se adaptar à vida extrauterina. Esse potro pode apresentar flacidez perarticular, flacidez tendínea, que a gente vê naquele boletim quase tocando o chão, o talão raspando ali no chão, isso pode machucar esse potro, inclusive. Potro com lábios e orelhas flácidos, a gente vê a orelhinha bem caída, a cartilagem bem molinha, tiver a fronte abaulada, reflexo de sucção pode ser ruim, pelo é bem fininho, curtinho, esse potro pode parecer que tem só um veludinho ali cobrindo sua pele, esse potro pode apresentar estresse respiratório e outros sinais de disfunção orgânica. Não necessariamente todos os sinais virão juntos no mesmo animal. Às vezes vem um, não vem outro, enfim. Mas o mais complicado vão ser esses sinais de disfunção orgânica. É mais complicado um potro com uma imaturidade intestinal, uma imaturidade renal, do que um potro simplesmente com baixo peso ou só com um pelo fino e curtinho, tá? Mas quando a gente vê esse potro, essa embalagem por fora é imatura, o que a gente tem que analisar é se por dentro, o que a gente não consegue ver, né, de forma tão clara, também está imaturo. Então, como proprietário, o que eu vou imaginar se eu vejo um potrinho nascer com baixo peso? Independente da idade gestacional, gente, mesma coisa. Será que esse meu potro vai mamar o colostro, esse intestino vai estar maduro o suficiente, vai estar com uma condição boa o suficiente para absorver as imunoglobulinas, os anticorpos, e a imunidade desse potro vai estar legal? Será que ele vai conseguir lidar com os antígenos, com desafios do ambiente? A gente sabe que as bactérias, os vírus estão presentes, independente do que a gente faça, mesmo a gente tendo uma boa limpeza, enfim, em maior ou menor carga, a gente vai ter uma exposição desse potro a desafios patogênicos. Então, será que esse potro prematuro ele vai estar preparado para isso? Será que esse potro prematuro vai ter um rim que vai conseguir lidar com o nível de excreção que ele vai precisar? Será que o sistema cardiovascular vai conseguir lidar, eventualmente, com uma fase de desidratação? Se esse potro, vamos supor, tem pouca musculatura, vai conseguir andar menos atrás da sua mãe, não vai conseguir mamar tão bem, né? Então, será que esse potro vai conseguir lidar com uma pressão mais baixa e ter uma boa contração arterial e manter a pressão arterial média? Então, para nós clínicos, a partir do momento que esse potro apresenta, por exemplo, um desafio como uma diarreia, talvez ele descompense mais rápido, fique mais difícil da gente contornar essa situação. Então, olhando por fora esse pacotinho com sinais de maturidade, a gente já consegue prever que pode ser que a situação fique mais complicada. Então, por isso que é tão importante saber avaliar esse neonato e entender que ele está numa situação de risco, tá? De novo, isso pode acontecer com qualquer tipo de neonato. Então, o que é importante? Saber identificar essas situações e saber como atuar. Então, assim, de forma geral, para mim, você saber aonde você está trabalhando, com que tipo de indivíduo você está trabalhando e qual tipo de olhar você tem que ter para ele, é o primeiro passo. Então, olhar para um neonato é muito diferente de olhar para um cavalo adulto, porque ele é um serzinho diferente, tem necessidades diferentes, forma de medicar, forma de raciocinar é diferente. E só de estar ali presente e sabendo que tem essas particularidades vai fazer muita diferença. E aí a gente pode partir para o cuidado que, na minha opinião, é o número 1, né, o essencial, e que depende de tudo que a gente conversou até agora, que é a ingestão do colostro. O mais importante para o nosso neonato é garantir a imunidade, porque ele nasce praticamente sem imunidade. O neonato, ele é sim, o feto, na verdade, ele é sim capaz de produzir anticorpos ainda dentro do útero durante a gestação, mas a quantidade é muito pequena e a gente não sabe ainda exatamente contra quais antígenos o potro consegue produzir esses anticorpos. Mas o importante é saber que ele nasce praticamente sem nenhuma proteção, então depende sim do colostro e da ingestão do colostro de alta qualidade. E essa ingestão tem que ser numa quantidade certa, no momento adequado, enfim. Então é importante a gente saber se isso aconteceu ou não, tá? Então, se as imunoglobulinas estão ali presentes no colostro e elas têm que ser ingeridas, cabe a nós, como proprietários, tratadores, veterinários, estar atentos e saber que esse é o cuidado mais importante. Sem imunidade, esse potro vai sim adquirir alguma doença nos primeiros dias de vida e isso vai se tornar um fator de risco altíssimo no desenvolvimento da sepse, que é uma doença muito grave. O que acontece?
o sistema do potro, o sistema inflamatório do potro, frente a uma infecção que poderia ser simples, ele gera uma inflamação exacerbada e aí a gente tem um quadro muito grave e esse potro vem a óbito. Então essa acaba sendo a causa mais grave e mais frequente de morte de potros, não só no Brasil, como em outros países do mundo. Além disso, o colostro também vai ser super importante para manter o metabolismo energético desse animal. Então a gente sabe que a glicemia do potro não vai nascer nada alta, a não ser que ele tenha tido a necessidade de mobilizar glicose durante o momento ali do parto, tá? Então pode acontecer ele ter tido alguma necessidade mais imediata e ter tido a necessidade de mobilizar o glicogênio e nasça com uma glicemia alta, mas isso quer dizer também que ele logo não vai ter reserva. Então a glicemia do potro vai cair em torno de 2 a 4 horas pós-parto. E esse é o momento crítico para que ele mame, não só para adquirir imunoglobulinas, mas também para manter a sua glicemia, para também ter aporte, para ter energia, para esse potro se aquecer. Vai ser muito importante que essa mamada ocorra rápido, tá? O potro tem sim mecanismos e ajustes que fazem com que ele consiga manter a glicemia, mas se ele não mama, logo esses ajustes também não vão ser suficientes, tá? A gente sabe que o colostro ele tem muita caloria e que se o potro mama uma quantidade boa de colostro, ele consegue manter a sua glicemia até por 10, 20 horas. Lógico, isso não vai ser o suficiente para manter esse potro hidratado por 10, 20 horas, tá? A gente está falando só de calorias. Mas pensando em calorias, esse momento que esse potro tem que mamar, com 2 horas, 2, 3 horas de vida, enfim, que coincide justamente com essa queda na sua glicemia, acaba sendo muito importante. Então, se a gente compara, por exemplo, a quantidade de gordura que o leite da égua tem, com leite de humano, com leite de vaca, não é tão grande. O leite de égua é muito menos gorduroso, mas a quantidade de açúcar que ele tem, né, que é a lactose, acaba sendo muito mais alta, que é o leite de égua tem em relação ao leite de vaca. Por isso, quando a gente vai, por exemplo, adaptar para um potro órfão um leite de vaca, né, a gente acaba diluindo esse leite de vaca usando um leite desnatado, mas a gente tem que adicionar açúcar. Então, o potrinho precisa de muito mais açúcar do que um bezerro precisa. E vamos falar agora especificamente de como vai acontecer essa absorção de imunoglobulinas. O potrinho tem no seu intestino células que são especializadas para absorver essas imunoglobulinas, esses anticorpos que estão presentes no colostro. Essas células não vão durar para sempre. Então, quanto mais cedo o potrinho mamar o colostro, melhor, tá? Principalmente porque a gente tem que entender que essa absorção de moléculas grandes, ela não acontece de forma seletiva. Então, o organismo do potrinho não vai absorver só grandes moléculas de anticorpos. Ele vai conseguir absorver moléculas de bactérias, moléculas virais, partículas bacterianas, enfim. É uma forma indiscriminada de absorção. Então, quando a gente tem um potrinho nascendo principalmente num ambiente sujo, isso vai ficar muito mais complicado, tá? Claro que todo ambiente vai ter bactérias, vírus, o próprio úbere da égua tem sujidades, tanto que uma das medidas que a gente pode ter quando a gente está tendo muito problema, uma das indicações que a gente tem quando a gente consegue estar presente no momento do parto, é deixar o úbere da égua limpo, deixar isso lavado, enfim, para que o potrinho não ingira essas partículas virais bacterianas logo após o nascimento. Mas quanto mais cedo o potrinho mama o colostro, mais cedo essas macromoléculas de anticorpos estão na sua circulação, antes que essas bactérias, esses vírus também atinjam a sua circulação. Porque esses anticorpos vão para o seu estômago, para o seu intestino, ali elas no intestino elas vão ser absorvidas, vão para a circulação linfática, da linfática para a sanguínea e aí para o organismo inteiro. Tá? Então, a gente precisa que isso aconteça de forma rápida. Depois de 6 horas de vida, 6 a 8 horas, os anticorpos já estão na circulação de forma geral. Então, se a gente coleta o sangue da jugular, a gente já consegue ter acesso a uma dosagem de anticorpos. Mas a gente tem que entender que se a gente não tem esses anticorpos de uma concentração sérica alta o suficiente para combater eventualmente, né, vírus e bactérias que estão ali, já vai ser um momento mais complicado. E como a gente evita isso? Tentando diminuir a carga patogênica no ambiente, na égua, no solo, na baia. Então, por isso a gente fala muito em solo com cobertura vegetal,
piquete com cobertura vegetal, higienização de baias, higienização das éguas, úbere, cauda, membros pélvicos principalmente, tá? Quantas vezes a gente vê os potrinhos mamados, enfim. Então, quanto mais higiene a gente tiver no ambiente, na égua, melhor. Então, a gente tenta fazer tudo isso. Eu entendo que nem sempre é fácil quando a gente fala de ambiente de nascimento, quando a gente fala de lotação, né? A gente nem sempre tem um piquete adequado, a gente tenta muito, mas a gente não tem cobertura vegetal e isso não funciona tão bem. Mas a gente tenta ter isso em mente para tentar melhorar o nosso ambiente, tentar melhorar a nossa área de criação. Acaba tendo diferença nos nossos índices. Então, lembrando que depois de 6 horas de nascido, de ingerido o colostro, a gente já consegue detectar a imunoglobulina G, que é a mais importante, que é a que a gente vai usar para medir, né, se esse potro ingeriu uma quantidade adequada de colostro ou não. A gente sabe que no colostro a gente vai ter outras imunoglobulinas, mas a G é a que a gente vai ter em maior abundância e é a que a gente vai acabar usando para avaliar se a ingestão foi adequada ou não. Essa absorção é máxima após o nascimento. E não vai ser atrasado o fechamento intestinal se a gente atrasar a ingestão de colostro, tá? Então, esse fechamento intestinal ele vai acontecer sim, independente da ingestão de colostro ou não. E a gente sabe que vai diminuir gradualmente conforme o tempo vai passando, né? Terminando aí com 24 horas, enfim, acaba tendo um pouquinho até 48 horas, mas a gente tem que considerar até 24 no máximo, que depois acaba sendo muito irrisório. A gente sabe, guarde essa informação, que a concentração sérica de imunoglobulina G será no mínimo, né, de uma forma boa, adequada para a gente, de 400 mg por decilitro em torno de 6 a 8 horas de vida. E a gente pode usar esse dado a nosso favor quando a gente estiver ali a campo avaliando os nossos neonatos, tá? E como a gente pode avaliar o nosso colostro de uma forma prática a campo? A gente pode utilizar o refratômetro de Brix, que é um refratômetro usado para avaliar a qualidade de cerveja. Então, a gente vai utilizar um colostro, né? Gostar de um colostro com pelo menos 20%, né, do índice de Brix. E lembrando também que um colostro com mais de 30% é aquele colostro ótimo, aquele colostro que a gente vai querer guardar, congelar. Ah, banco de colostro, se não tiver um colostro com mais de 30%, não vou fazer? Gente, se você tiver um colostro aí com 15%, guarda. Às vezes a gente não tem nada e é esse colostro que vai ajudar aí um neonato. Por quê? O que é interessante daí? A gente lembrar que o colostro vai ter outras funções e outras vantagens além da oferta, além de imunoglobulinas. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso, tá? A partir de 24 horas, praticamente não há mais absorção de imunoglobulinas, então esses anticorpos que vão estar presentes ali no colostro, por mais que a gente ofereça, eles não vão ter mais essa capacidade de passar para a corrente, para o vaso linfático, para depois para a corrente sanguínea. Então a gente vai perder essa chance, tá? E aí a partir desse momento, apenas o plasma vai ser capaz de entregar anticorpos prontos para esse potro, tá? Então a gente já passa para uma outra forma de tratar esse animal. Então a gente já não consegue mais ajudar esse animal com um plasma via sonda, com plasma via mamadeira, tá? Se ele tiver alguma dificuldade de ingerir colostro. Porque os enterócitos especializados para absorver essas grandes moléculas já estão sendo substituídos por enterócitos que vão ter a ver com digestão, enfim, a gente já não tem mais essa função, tá bom? E potros que falham em absorver os anticorpos são chamados de potros com falha de transferência de imunidade passiva. Tá? A gente fala passiva porque esses anticorpos não foram produzidos pelo potro, eles foram absorvidos de forma passiva, porque eles foram fornecidos através do colostro produzido pela mãe. E aí no nosso checklist da imunidade passiva, o que a gente tem que ter? Primeiro ponto, o potro deve mamar o colostro, mas isso não é suficiente. Deve mamar o colostro que tenha boa qualidade, um Brix de pelo menos 20%, de forma ideal de 30 para cima. Essa quantidade de colostro deve ser suficiente, não adianta mamar 200 ml, isso não vai ser suficiente, tem que mamar pelo menos 1 litro, 1,5 litro de um colostro de boa qualidade. E no momento adequado, se a gente fornecer 2 litros de colostro para um potro com mais de 24 horas, também não vai adiantar nada, ele não vai absorver esses anticorpos. E esse potro deve ser capaz de absorver essas imunoglobulinas.
Isso não tem a ver só com o momento adequado, tem a ver também com maturidade intestinal, integridade intestinal. O intestino inflamado, intestino doente e talvez intestinos prematuros, isso é uma discussão na literatura ainda, não são capazes de absorver as imunoglobulinas, tá? Então, a gente tem que entender se todo esse ciclo se fechou. E a gente só vai conseguir ter certeza se nós confirmarmos isso através da dosagem de imunoglobulina G, tá? E o ideal é que isso seja feito em tempo hábil para corrigir a falha. Quando a gente fala em tempo hábil para corrigir a falha, o ideal é quando o potro ainda está absorvendo imunoglobulinas pelo seu intestino, ou seja, antes das 24 horas de vida. Depois disso, a gente só vai conseguir fazer a correção com o plasma hiperimune via intravenosa, tá? Via oral, não tem nenhuma evidência forte de que haja qualquer absorção. Então, você vai estar jogando fora aí um produto caro e riquíssimo. Então, a ideia é que a gente consiga fazer essa correção com colostro até 24 horas. Quanto mais cedo, melhor, porque quanto mais cedo, maior vai ser essa absorção. Depois de 24 horas, via plasma. Como eu já tinha comentado, o colostro não tem apenas imunoglobulinas, ele tem também linfócitos, citocinas, hormônios. E o que interessa muito pra gente são os fatores antimicrobianos. Ele impede que vírus, bactérias façam adesão à parede do intestino. Ele consegue, inclusive, neutralizar partículas patogênicas ainda no lumen intestinal. Então, existe um fator de proteção muito importante. Então, vamos supor, se eu tenho um potro, tá, que já mamou, que já passou dessa fase, que ele não consegue mais absorver as imunoglobulinas através do colostro, mas eu tenho colostro disponível e eu também tenho plasma, é interessante para esse potro que muito me é importante do ponto de vista genético, do ponto de vista do valor investido, do ponto de vista, às vezes, de estima desse animal, eu investi nesse animal dando plasma por via intravenosa e o colostro por via oral? Sim, porque eu vou estar fornecendo anticorpos direto na corrente sanguínea desse potro, ótimo, e também vou estar oferecendo para esse potro esses fatores antimicrobianos, fatores de crescimento, fatores inclusive do sistema imune, do sistema complemento, no lumen intestinal. Então esse potro vai ter o que há de melhor para ele nesse momento em relação ao que o colostro pode oferecer para o sistema imune e também para o desenvolvimento do seu intestino e para a proteção do seu intestino, tá? Às vezes a gente tem que falar, o potro recebeu plasma e, poxa vida, ele teve também diarreia, não foi capaz de proteger, enfim. O que a gente tem que entender é que às vezes a carga patogênica foi alta demais, às vezes esse potro recebeu uma bolsa de plasma, 1 litro de plasma para o peso dele, ok, foi adequado, mas para aquela situação a quantidade de anticorpos não foi suficiente. O desafio patogênico era maior. Então, a gente teve uma quantidade de anticorpos que não foi capaz de debelar aquela infecção. Então, a gente precisaria, às vezes, de 2, 3 bolsas, 4 bolsas de plasma. Isso acontece, inclusive, em potros doentes sépticos. Potros que estão consumindo muitos anticorpos. E, às vezes, aquele potro desenvolveu uma infecção porque a gente não tinha uma proteção local adequada. A gente perdeu todas essas vantagens que o colostro nos oferece. Então, todos esses fatores antimicrobianos e fatores de complemento de desenvolvimento intestinal e da barreira da mucosa intestinal, a gente perdeu. Então, se a gente quer oferecer o melhor para esse potro, a gente tem que oferecer o colostro e, em algumas situações, o plasma também. Por isso que, às vezes, a gente utiliza também o plasma para alimentação trófica. A alimentação trófica é a alimentação que busca alimentar a célula intestinal. Quando a gente está falando de animais que precisam de um tempinho para uma recuperação intestinal e a gente quer alimentar esse enterócito, alimentar aquela célula, a gente usa o colostro, de tão rico, tão valioso que ele é. Se a gente der 25 ml de colostro 4 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, já é suficiente para estimular o enterócito a não se atrofiar, a não ficar com as velocidades pequenininhas. A gente consegue manter o desenvolvimento das velocidades intestinais. Então, de tão rico que esse alimento é. Então, vejam como ele é importante. Então, a gente não pode falhar ali no primeiro dia, nas primeiras horas de vida, com algo tão rico, tão importante, tão simples. Mas se a gente não está presente, assegurando que esse potro mame durante a madrugada, durante as primeiras 6 horas de vida, a gente acaba falhando em algo muito importante. Se esse potro nasce meia-noite, 1 hora da manhã, a gente só vai ver esse potro 6, 7 horas da manhã, a gente não tem certeza se ele mamou, a gente acaba perdendo um momento aí muito importante.
e a qualidade do colostro pode cair muito rápido. A gente vê éguas que acabam ficando com o úbere muito cheio e desperdiçando o colostro. A gente tem também uma prática muito errada de algumas pessoas que veem que a égua vai parir sem úbere e ficam com medo da égua não produzir o colostro e acabam dando medicação, domperidona, para essas éguas produzirem leite, e essas éguas acabam eliminando o colostro antes da hora. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Algumas éguas só vão produzir o colostro no momento do parto. Ou algumas vão parir sem úbere e a partir do momento que o ponto começar a estimular aquele úbere, aquele teto, a égua vai liberar. Então é melhor a gente esperar do que deixar correr o risco dessa égua perder esse colostro, né? Porque a gente ficou tentando estimular antes da hora, porque a gente não sabe quando vai ser esse momento, né? A gente não tem certeza de quando vai ser esse parto e essa égua vai desenvolver esse úbere. Então, muito importante a gente cuidar disso, tá? Ter certeza que vai haver colostro de qualidade para esse potro ingerir. Então, se a gente cuidar disso em relação à égua, ótimo. E se a gente puder manter um banco de colostro ali com pelo menos meio litro de colostro, pensando, tá, nesse caso, em relação à proteção intestinal, beleza, eu sei que é difícil manter litros e litros e litros de colostro congelado, então se a gente conseguir pelo menos manter um pouquinho para proteger o intestino de forma local e corrigir a falha com plasma, talvez seja uma boa alternativa, tá? Mas a gente, entendendo como funciona toda a dinâmica, a gente consegue buscar a melhor alternativa. Se você tiver bastante colostro no seu banco, ótimo, melhor alternativa e mais barata não há, né? Mas hoje a gente sabe que é muito raro, vira e mexe, a gente busca colegas com colostro em banco e a gente realmente não encontra, então acaba sendo mais fácil utilizar o plasma. E aí, como clínico, né, o que seria ideal? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de avaliar os potros até 12 horas de vida no máximo. Por quê? Nesse momento, eu consigo entender como é o comportamento do meu animal, se ele é normal ou não, se esse potro está seguindo a égua, se esse potro está mamando de forma adequada. Como a gente trabalha especificamente com neonato, em áreas já com tradição de criação, ou então com pessoas que estão muito preocupadas em manter aquele neonato saudável, estavam esperando aquele nascimento, as pessoas estão muito atentas. Então elas logo detectaram, olha, esse potro não está mamando legal, esse potro não me parece maduro. Ana, esse potro é aquele negócio que você falou, olha, ele está meio mole do tendão, não sei, vem ver. Então hoje a gente chega antes desse momento, hoje a gente chega no máximo até 12 horas de vida. Por que esse momento é crucial para a gente? Porque se eu vejo que o meu potro não tem ali pelo menos 400 miligramas por decilitro de IgG, eu sei que provavelmente vai ser um caso de falha. Porque se até 8, 12 horas ele não atingiu esse número, dificilmente, tá? Com 24 horas, esse potro vai atingir os 800. Ou seja, o ideal para mim é que esse potro tenha pelo menos 800 miligramas por decilitro de IgG com 24 horas. Se até 8 ou 12 ele não atingiu nem 400, dificilmente ele vai chegar ao ideal. Então eu já sei que eu tenho que suplementar esse potro com colostro e se eu não tiver mais colostro disponível, esse potro vai ser um candidato a ser suplementado com plasma. Tá? Então, se eu for ver esse potro só com 24 horas de vida, ele já ficou com uma falha de transferência, esse potro já ficou exposto a muitos patógenos ali do ambiente, ou seja, será que na circulação dele já não tem muitas moléculas, muitas partículas virais, partículas bacterianas, uma concentração mais alta do que anticorpos são capazes de lidar? Né? Quanto será que tem de anticorpo na circulação dele? Então eu preciso que isso esteja equilibrado, eu preciso que tenha mais anticorpo. Eu não posso correr esse risco. Então 24 horas acaba sendo um momento muito tardio. Tá? E lembrar de sempre reavaliar, tanto a dosagem de IgG, né? Tanto após a administração do colostro ou do plasma, ali em torno de 24 horas depois. Porque as imunoglobulinas vão redistribuir ali no organismo inteiro do potro e a gente precisa entender o quanto isso foi consumido e o quanto isso vai ficar disponível para esse potro. Então, se ele já está numa situação ali de consumo acelerado, por algum desafio que ele já está sendo exposto, pode ser que a gente não atinja uma concentração ideal, ou seja, maior que 800 miligramas por decilitro, com uma bolsa de plasma ou com uma dose de colostro que a gente fez via sonda ou via mamadeira,
ou às vezes buscando uma outra égua, fazendo uma adoção, enfim, tudo depende da situação que aconteceu para esse potro desenvolver a falha. Mas é importante sim que no dia seguinte, 24 horas depois, a gente corrigir a falha, isso seja rechecado, tá bom? Isso é o que eu acho super importante em relação a colostro. E outro cuidado super importante, básico, mas que a gente vê um errinho ou outro ali passar despercebido, é em relação ao cordão umbilical. O cordão ele tem que se romper de forma natural, geralmente quando o potro se movimenta ou principalmente quando a égua se levanta. Existe um ponto mais frágil do cordão, que foi mais ou menos a 5 centímetros do abdômen do potro, que acaba se rompendo quando ele é tracionado. E a retração total das estruturas umbilicais acontece em torno de 48 horas de vida, e o úraco, que é a estrutura por onde o potro vai urinar quando ele está na sua vida intrauterina, deve se fechar no momento do nascimento. Então a bexiga vai se encher e esse potro vai passar a urinar ou pela vagina ou pelo pênis, e esse potro vai parar de urinar pelo úraco. Não é normal um potro urinando pelo úraco após o nascimento. Ele acabou de nascer, está urinando pelo umbigo. Isso é normal, não é, tá? A partir do momento que o potro nasce, já não é normal urinar pelo úraco. Algo está acontecendo de errado se ele está urinando pelo úraco. Às vezes, alguns potros desenvolvem infecções, às vezes alguns potros estão fazendo muita força para defecar e acabam gotejando pelo úraco. Então, isso tem que ser bem avaliado, porque não é normal, tá? E em relação ao cordão umbilical, gente, acaba sendo algo muito simples, mas que a gente não pode errar, porque acaba ficando complicado quando a gente tem uma infecção ali, tá? Então, curar desde que o potro nasceu, tá? Eu gosto de curar com iodo a 5%, então a gente pega a tintura de iodo a 10% e dilui com álcool 70%. Então, diluir de 1 para 1, então se você colocar 10 ml de iodo, você vai usar 10 ml de álcool. E vamos trocar essa misturinha todos os dias. Então, se você usou para mergulhar o umbigo ali hoje, segunda-feira, na terça-feira joga fora e faz uma nova mistura para não ter um acúmulo de matéria orgânica e diminuir a efetividade da sua solução antisséptica. Tomar muito cuidado com o efeito irritante do iodo na pele do potro. Então, alguns potros acabam ficando com uma onfalite, né, com uma inflamação no coto, porque o iodo acaba sendo muito irritante, isso pode acontecer. O clorexidine acaba sendo uma alternativa para isso. Inclusive, tem um trabalho que mostra pra gente que ele acabou sendo mais efetivo ao tratar o umbigo e, enfim, houve menor colonização bacteriana nos cotos umbilicais. Eu, particularmente, não me dou muito bem usando clorexidine alcoólico para curar umbigo, porque ele não cora o umbigo, então eu não tenho certeza que aquele umbigo foi curado. Ele também não seca o umbigo tão rápido. Então o coto fica úmido por mais tempo, então eu acabo não utilizando, não é algo que na minha prática eu acabo gostando de usar, mas existe esse dado, tá? Então, e é possível o seu uso. Tomar cuidado também quando o iodo cai na pele do potro, da perninha, tá? Uma pele muito fininha, sensível ali na barriga também, que pode acabar machucando o potrinho, tá? Então, quando a gente consegue fazer a cura do umbigo em 2 pessoas, uma consegue conter bem o potrinho e o outro consegue mergulhar bem o coto umbilical na solução de iodo. E além disso, não só fazer bem feita a cura do umbigo, mas olhar bem, principalmente a base do umbigo. É muito importante que a base esteja bem curadinha, tá? Nos 2 primeiros dias, eu gosto de curar pelo menos 4 vezes ao dia, e depois seguir curando 2 vezes ao dia. Eu gosto de curar até cair, porque às vezes a gente vê umbigos que ficam muito úmidos e demoram para cair. Não gosto de curar só ali nos primeiros 7 dias. De forma geral, eles vão cair aí nos primeiros 10 dias de vida. Então, só mostrando para vocês um exemplo de um umbigo que estava seco na sua extremidade, mas estava úmido na sua base, não estava sendo muito bem curado na base do umbigo. Então, se a gente não está olhando muito bem, não está conseguindo examinar bem, porque a gente sabe como os potrinhos ficam difíceis de curar o umbigo conforme eles vão ficando mais fortes, então a gente acaba se machucando, acabam dando coice na nossa cara, no nosso braço, o iodo sai voando, machuca a gente, principalmente quando a gente está tentando fazer isso sozinhos. O que acontece geralmente é que a extremidade do coto fica bem queimada, bem seca e a base fica úmida. Então aí a gente tem míase, a gente tem infecção e acaba assim sendo uma porta importante de entrada para infecções, tá? Eu não gosto de curar umbigo com um iodo a 10%,
é uma possibilidade, fica super seco, fica. Mas o que acontece geralmente é que a parte externa do umbigo se seca muito bem, muito rápido, mas a parte interna ainda fica úmida, então não adianta nada. O que a gente precisa é de um umbigo que seque de de uma maneira uniforme. Então ele venha secando devagarzinho e não fica com aquele centro úmido, tá? Então aqui mais um exemplo de um umbigo que parecia seco na sua extremidade, também úmido ali próximo ao coto. Aí a hora que cai essa extremidade, o coto fica úmido, uma miíase acontece ali e a gente sabe o transtorno que isso causa. Parece algo super simples, super bobo e gera um super transtorno. Além disso, apesar da gente ter achado por muito tempo que o umbigo era uma super fonte, a principal fonte de infecção, inclusive de artrite em potros, a gente sabe hoje que a via oral, que a gente conversou muito, né, sobre a importância de ingerir o colostroane, né, é mais importante, o umbigo continua sendo importante também. Tá? Não é a mais importante, mas é muito importante a gente cuidar para isso aqui não aconteça. Porque depois a gente acaba tendo um potro com um coto espessado, um coto que vai ficar feio, vai parecer que aquele umbigo tem uma hérnia, às vezes não tem, foi só um coto que foi espessado por mais tempo, um potro que vai precisar ser tratado com antibióticos sem grandes necessidades, e um potro que às vezes vai ter uma infecção não só do coto, não só ali da região que ficou no subcutâneo, mas também, eventualmente, da veia umbilical, que vai em direção ao fígado, e das duas artérias umbilicais que vão em direção à bexiga, que são estruturas que têm que se atrofiar ao longo do primeiro mês de vida do potro, mas que estão intraabdominais. Então a gente pode ter sim desenvolvimento de uma infecção intraabdominal, de uma peritonite, de um abscesso intraabdominal por uma besteira que é a cura do umbigo. Além disso, por via hematógena, né? Então através do sangue, uma bactéria que está ali pode atingir uma articulação, pode atingir um pulmão, um intestino, né? Da mesma forma que uma bactéria que é ingerida por via oral. Então sim, o umbigo, a gente tomar muito cuidado com ele, por mais que seja algo simples, temos que estar atentos. E em muitos casos, esses casos são bem escondidinhos, a infecção só vai aparecer para a gente quando a gente faz a avaliação ultrassonográfica. Então, alguns potros com alguma outra infecção, uma diarreia, um potro que está manco com infecção na articulação, um potro com tosse, com pneumonia, ou um potro com uma febre que a gente não sabe de onde vem, ou um potro que a gente roda o hemograma, que está com os leucócitos lá embaixo, a gente não sabe de onde vem, às vezes a infecção está escondida lá no umbigo ou nos remanescentes umbilicais, ou seja, veia umbilical e artérias umbilicais. Por fora, parece que está tudo bem, coto sequinho, o potro não tem nenhum indício de infecção umbilical, mas durante a avaliação ultrassonográfica você descobre que ali foi sim um foco de infecção. Então, por isso é muito importante a gente ficar de olho. O potro teve febre, teve uma infecção. Em outro ponto, você vai fazer uma ultrassom de tórax, uma ultrassom de abdômen, dá uma checadinha no umbigo. Vale a pena dar uma olhada se ali também não tem um pequeno foco de infecção. E uma outra consequência também de uma infecção local no umbigo é a persistência de úrico. Imaginem que o coto umbilical se liga até a bexiga através do úrico, que se fecha no momento do nascimento, quando o potro passa a urinar pelo pênis ou pela vagina. Mas quando a gente tem uma infecção ali, essa região pode se reabrir e o potro pode passar a urinar pelo umbigo. O que a gente entende é que essa infecção ela tá bem estabelecida e por mais que a gente faça a cura do umbigo, a higiene externa, que a gente use nitrato de prata, enfim, que já não é algo recomendado de se introduzir no abdômen do potro, a gente tem que entender que a infecção ela é intraabdominal, ela está subindo ali do coto umbilical para o úrico. Então a gente acaba tendo que utilizar antibióticos. Em alguns casos, quando os antibióticos falham em ajudar no fechamento desse úrico novamente, são raros os casos, mas a gente tem que partir para um procedimento cirúrgico que poderia ter sido evitado com uma simples cura de umbigo, tá? Existem outros casos que levam à persistência de úrico, como infecções generalizadas, a sepse, decúbito prolongado de potros, no ambiente úmido, mas a cura do umbigo também está relacionada, então é muito importante manter esse local limpo, livre de infecções. Em relação ao umbigo, eu acho que um dos casos mais marcantes que eu tive foi um potro que acabou desenvolvendo
uma infecção muito grave ali, então toda vez que ele relinchava, ele liberava pus pelo coto umbilical e esse potro acabou desenvolvendo uma meningite bacteriana, cujo único foco de infecção, além da meninge, era o umbigo. Então a gente tem que entender que algo muito simples pode levar a situações muito graves. Então esse potro acabou vindo a óbito, então não podemos esquecer, tá? Por favor, vamos curar os umbigos com sua solução de preferência, mas eu indico iodo a 5%, 4 vezes ao dia nos primeiros 2 dias de vida, e depois pelo menos 2 vezes ao dia até o 7º, 10º dia de vida, pelo menos, tá? Vamos ficar muito atentos a isso. E aqui só pra gente dar uma olhada como se apresentam esses potros. Tá? Então a gente consegue ver a urina pingando pelo umbigo do potro. E conforme a gente vai tratando esses animais, que são tratamentos longos e caros, né, porque ficou muito tempo no antimicrobiano, a gente consegue ver que essa quantidade de urina que vai sendo liberada pelo umbigo vai diminuindo. Tá? Mas é muito importante, que eu gosto muito de acompanhar esses animais através da avaliação ultrassonográfica, você vai vendo o quanto esse úrico vem melhorando, vem diminuindo o seu calibre e o quanto nosso tratamento está sendo efetivo, tá? Então, para a gente falar, olha, está melhorando, estamos mais longe de um procedimento cirúrgico, mais perto do sucesso do tratamento clínico, tá? Então, é muito interessante a gente ir monitorando os animais dessa forma. E, para a gente finalizar, um outro cuidado muito importante, uma observação muito importante no primeiro dia de vida do potro, se ele já eliminou o mecônio. Isso tem muito a ver também com a ingestão do colostro e com o grau de maturidade do potro. Deve eliminar o mecônio nas primeiras horas de vida. A gente aceita que ele elimine até as primeiras 24 horas, se ele não houver dor. Tá? O colostro tem um efeito laxativo, então geralmente a gente vê o potro que começa a mamar e logo ele já começa a eliminar o mecônio. Alguns eliminam aos poucos, outros defecam uma grande quantidade numa primeira defecação e depois vão eliminando aos pouquinhos, enfim. Isso acaba variando de um potro para outro, mas é muito importante a gente consiga observar se esse potro está eliminando o mecônio ou não. Se houver dúvida, pode ser feita uma palpação digital com muito cuidado, porque alguns potros podem nascer com atresia do cólon. Então, a gente tem que entender se essa luva vai sair um pouquinho suja de fezes. Se ela sair suja de fezes, tá tudo bem, esse potro tem o cólon, está se comunicando ali com anos e é só uma questão de tempo ou então de algum tratamento, mas alguns potros podem realmente ter esse problema. Então, se esse potro começa a apresentar um desconforto, ainda não eliminou o mecônio, tenha esse diferencial em mente. Também precisamos levar em consideração que machos tendem a apresentar uma maior frequência de retenção de mecônio. Alguns machos, a gente olha para eles são grandes, parecem ter a pelve grande, que não vão dar problema, mas internamente a pelve é estreita. Então a gente acaba tendo problema nesses casos. Então, a gente fazendo palpação digital, a gente consegue ver, sentir que o mecônio está ali na ampola retal, mas ele não está sendo eliminado. Então a gente precisa trabalhar esses animais, às vezes com laxante, principalmente com enemas, mas tem que ser feito com bastante cuidado, tá? Porque esses potros começam a demonstrar desconforto abdominal, distensão abdominal, eles param de mamar, então eles desidratam e alguns chegam a ter até refluxo, enfim. Então a gente tem que ter muito cuidado para não perder o timing do que tá acontecendo, tá? Então, se o potro não defecou ali nas primeiras 12 horas de vida, já fiquem atentos. Então, muito importante estar acompanhando esses animais assim que eles nascem. Gente, tudo que a gente falou até agora, colostro, plasma, cura de umbigo, defecação do mecônio, tudo isso acontece nas primeiras horinhas de vida. Então, tem potros que vão fazer tudo isso ali com 2, 3 horas de vida. Então, é muito importante estar presente no momento do parto e no momento ali que o potro vai ter essas primeiras atividades. Que você fala, não, mamou bem, defecou, esse potro está seguindo bem a mãe. Olha quantos detalhes já estão presentes nessas primeiras horas e quanto isso vai fazer diferença aí nas primeiras horas, nos primeiros dias e aí depois para a vida desse potro dali por diante. Vou mostrar para vocês aqui um potro com desconforto abdominal por retenção de mecônio. Então, é muito comum a gente ver os potros com a cauda elevada, tentando defecar, às vezes ficam andando, batendo a cauda. E essa força que eles fazem para defecar, que a gente chama de tenesmo, pode levar, inclusive,
a persistência de úrico. Então a gente pode ver depois esses potros fazerem muita força, urinando pelo umbigo. E se vocês prestarem atenção, esse potrinho, ele era um potrinho que tinha nascido a termo, tá? Mas ele tinha contratura, não era uma contratura super grave, mas ele tinha contratura nos carpos das mãos. Então ele já tinha tido um pouco de dificuldade para levantar, para mamar, agora estava tendo um pouco de dificuldade para liberar o mecônio. Então, se esse potro não tivesse sendo monitorado no momento do parto, as coisas teriam sido um pouco mais complicadas. Esse potro foi auxiliado para se levantar, para mamar o colostro, então ele não tinha uma falha de transferência de imunidade passiva. Então imaginem, com todas essas dificuldades, se ele viesse a desidratar porque não mamou o mecônio, também tivesse falha de transferência de imunidade, uma dificuldade de deambulação, porque ele tinha a contratura, uma dificuldade de eliminação do mecônio, então tudo isso vai ficando complicado. Como ele estava sendo observado, como ele estava sendo bem assistido, as coisas vão sendo um pouco mais fáceis de contornar, esse potro vai sendo tratado e tudo dá certo. Mas se a gente não está observando nada disso, esse parto não é acompanhado, se esse neonato não é assistido nas suas primeiras horas de vida, acaba ficando um pouco mais complicado. Em relação à retenção de mecônio, vai ser muito importante a gente monitorar a dor. Alguns animais podem ter muita dor, e a distensão abdominal, como eu falei para vocês, até refluxo, enfim, esses potros podem descompensar bastante. Alguns podem precisar, inclusive, de procedimento cirúrgico, porque acaba ficando muito difícil eliminar esse mecônio por conta dele desidratar mais e haver uma compactação. A gente tem que tomar cuidado com o excesso de enemas. Às vezes potros são encaminhados para nós ou o veterinário é acionado quando esse potro já recebeu uma quantidade grande de enemas comerciais no aras. Então é muito importante essa comunicação entre veterinário, criador e tratador responsável, a gente está bem engajado como equipe. Então se a gente tem um potro que não está defecando, ou eu, veterinária, já estou presente desde o início ali no aras com o meu neonato para tratá-lo, ou essa pessoa que está com o neonato está sendo bem orientada, porque é muito fácil a mucosa do reto e a ampola retal, o ânus ficarem machucados e a gente perder condição de trabalhar com enemas. E a gente tem que partir para o procedimento cirúrgico, porque a gente já não consegue mais trabalhar com enema para simplesmente fluidificar, tá? Quebrar esse mecônio para ele poder ser eliminado de uma forma mais natural. Já aconteceu isso na nossa rotina, da gente não poder mais manipular o reto do animal, porque ele já veio muito demasiado, e veio um risco de ruptura. Então, por isso que tem que estar tudo muito bem conversado. Olha, parece simples a gente fazer enema, mas a gente não pode fazer um monte. A gente tem que ter um cuidado muito grande na introdução das sondinhas para fazer enema. Então, isso tem que ser muito bem conversado. Por isso que o potro tem que ser tratado como um bebê realmente, com toda a delicadeza e toda essa atenção. Quando a gente conversa, tem que ter uma atenção neonatal especializada, não é porque é um bicho de 7 cabeças, é porque é só um olhar um pouco diferente, um pouco mais delicado, como um pediatra, como um neonatologista humano tem com o nosso bebezinho quando ele está ali na maternidade. A gente tem que ter um cuidado um pouco mais específico e mais direcionado para a gente não perder tempo, realmente, batendo a cabeça com coisas que para a gente acabam sendo rotina muito simples. Então, se a gente tem um manejo assertivo, um tratamento assertivo, um olhar assertivo para esse neonato, eu sei que se ele não está seguindo a mãe dele, se ele não mamou até agora não é normal, então eu sei como tratá-lo e eu sei como ter sucesso. O nosso objetivo com qualquer potro é ter sucesso. O que eu quero para o meu cliente é entregar um potro saudável. Desde o momento que eu começo a monitorar, cuidar da gestação, do pré-natal dessa égua, até o momento em que a gente desmama aquele potro. Então, cada etapa vai ser de extrema importância. E essas primeiras 24 horas de vida do potro não vão ser diferentes. Então, se a gente tem esse olhar assertivo, eu tenho certeza que a gente consegue entregar um neonato saudável e a gente tem um cliente super feliz, super satisfeito. Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e a gente fica à disposição na In Vitro Academy para conversar de outros temas com vocês.